falta de medicação para tratamento da síndrome rara associada à Covid em crianças. Problemão, porque o governo do estado, na última coletiva, alarmou a população sobre a questão do contágio em crianças, informando que havia mais uma morte no estado de Pernambuco. Uma morte de uma menina de 11 anos de idade. E eu vou conversar sobre esse caso com a pediatra Ângela Rocha. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Carlinhos. Prazer em falar com você. Olha, esse remédio, que remédio é esse, doutora? E por que ele está em falta, hein? Olha, esse é uma imunoglobulina, são anticorpos que se faz, não faz só nessa situação da síndrome inflamatória multissistêmica. A gente, em pediatria e em outras situações, já usa também isso, principalmente nesses processos inflamatórios graves. Então, essa síndrome que está ligada ao Covid, pode acontecer alguns dias ou até semanas após a infecção da criança, e ela faz um processo inflamatório múltiplo em vários órgãos. Então, quando esse processo está muito intenso, há necessidade de fazer essa imunoglobulina, que a gente dá, esse anticorpo que a gente dá. E a gente faz em doses muito altas e, com isso, evita uma complicação maior, a recuperação é mais rápida, evita sequelas, inclusive o óbito. Não só existe a imunoglobulina, tem outros tratamentos, mas como corticoide, outros tratamentos, um suporte da criança. Geralmente a criança tem, nos quadros mais graves, tem que ficar na UTI. Mas o importante disso tudo é que quando começa os exames mostrando que a inflamação, o processo inflamatório na criança está muito grande, então há necessidade de usar, e nessa fase, antes que complique mais, a imunoglobulina. Com isso a gente evita a complicação, evita o óbito, inclusive. Então, é uma medicação que se faz em altas doses e é uma medicação muito cara, que se está tendo dificuldade, os serviços públicos, até serviços particulares, às vezes estão tendo dificuldades. No caso, é um medicamento caro, é um medicamento, nesse momento, que está em falta, mas é essencial, né? Ele age de que maneira no tratamento dessa síndrome rara? Essa síndrome é um processo inflamatório. Ele vai diminuir esse processo inflamatório e evitando que maior comprometimento dos órgãos e dos sistemas. Inclusive, evita sequelas para o lado do coração, de aneurisma, evita que a criança, inclusive, chegue num choque e pode levar ao óbito. Então, a indicação, quando o processo vai se acentuando, é importantíssimo, numa fase ainda mais precoce desse processo, iniciar a imunoglobulina, porque vai evitar que isso evolua mal, a síndrome ficar mais grave e muito mais difícil da gente interferir. E aí o problema é que pode levar a sequelas, inclusive óbito. É uma preocupação que a gente tem e é lógico que o Estado está preocupado com isso, principalmente nos serviços públicos, mas a gente tem que lutar, apesar de ser uma medicação que é cara, a gente sabe disso, a gente tem que lutar para que essa medicação esteja à disposição nos serviços que estão tratando, nos serviços de referência, às vezes no serviço de referência como Oswaldo Cruz, às vezes pode ter até um pouco mais de facilidade do que outros serviços, mas todos os serviços têm que ter isso para interferir precocemente. A gente também, quero dizer, que não é só em Pernambuco, no Brasil, de uma maneira geral, está tendo essa dificuldade. As sociedades brasileiras, a sociedade de pediatria, a sociedade pernambucana está preocupada também com isso, e também o Estado, porque tem que ter essa disponibilidade, apesar das dificuldades por conta da medicação ser cara, e a gente usa doses altas, então, mas tem que ter à disposição para, na necessidade, utilizar e evitar complicações dessas crianças e adolescentes, que essa síndrome dá mais em criança e adolescente. No caso, doutora, até para a prevenção, para os pais terem noção do que está acontecendo, né? O que seria de sintoma assim, que o pai e a mãe têm que se atentar depois que a criança teve Covid e às vezes nem sabe se teve, porque às vezes pode ser assintomático, para levar direto a uma unidade hospitalar para começar a tratar?
Isso é muito importante, viu, Cardinô? Porque a criança pode ter uma forma assintomática e depois já abrir como se fosse a síndrome. A síndrome geralmente dá febre, pelo menos se a criança tiver febre 3, 4 dias, não deixar chegar a isso. Dá muito quadros gastrointestinais, pode dar vômito, dor abdominal, que pode confundir até com quadro agudo de abdômen, de outra coisa. A criança vai ficando molinha, olho vermelho, pode ter as mãos e os pés inchados, pode ter um racho, umas manchas no corpo, mas principalmente se a criança estiver vomitando, dor abdominal, febre, prostração, então ir rapidamente no serviço que a gente faz os exames para ver como está o processo inflamatório. Tem os exames específicos que a gente vê como é que estaria essa inflamação da criança. E aí é o momento de interferir com tudo que se pode, inclusive, como eu falei, fazer precocemente, quando a inflamação está se acentuando, fazer precocemente a imunoglobulina. Doutora, até para acalmar os pais, porque muita gente, quando a gente anunciou, colocou até o doutor André Longo na entrevista coletiva, muita gente ficou muito preocupada, né? E não é para menos, né? Essa síndrome, ela é rara. Nesse momento, é motivo para a gente ficar alarmado ou pode ter calma? Não, é lógico que tem que ter calma, mas tem que ficar bem alerta para as coisas que estão aparecendo. Já foi descrito já na China, nos outros países, Itália, na França, já tinha sido descrito isso, mas as pessoas estavam com uma certa tranquilidade, porque normalmente a infecção pelo Covid em criança é uma infecção mais leve, todo mundo, a criança vai passar muito bem, e aí geralmente, realmente, o óbito é menor, as infecções graves. Mas um percentual, como está uma incidência muito grande, as crianças estão se contaminando muito, mesmo com formas leves, pode ter repercussão depois, alguns dias depois, desenvolver esse processo inflamatório intenso. E eu quero dizer isso, a crianças que têm pessoas em casa que tiveram Covid, mesmo a criança não tendo um sintoma de Covid, aquele sintoma inicial, pode desenvolver essa síndrome semanas, até semana depois, dias ou até semana depois. Então, mesmo que a criança não tinha tido nada, na hora que outra pessoa em casa estava com Covid, se ela, algum tempo depois, começa a ter febre, começa a ter vômitos, náuseas, dor abdominal, aparece mancha no corpo, o olho vai ficando vermelho, vai ficando mais prostrada, mantendo uma febre que passa de 3 dias, então é levar para um serviço, porque pode estar desenvolvendo essa síndrome. E para a tranquilidade, essa síndrome tem gradações, Cardinô. Pode ser quadros um pouco mais leves e sai bem, até quadros acentuados de choque que pode levar ao óbito. E essas crianças, na hora que tem um quadro de maior importância, na maioria das vezes é necessário UTI e essas crianças ter uma vigilância constante para a gente interferir e tratar para evitar complicações maiores. Bom, doutora Ângela Rocha, pediatra, muito obrigado aí por todas as informações dessa entrevista. Boa tarde, viu? Boa tarde, obrigado, estou à disposição.